Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos estudar sobre a Guerra Fria. Mas eu convido você, primeiramente, a se colocar no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Ok, turma? Também é importante que você possa elencar palavras-chave que te dê condições de um melhor entendimento. Ao elencar essas palavras, eu gostaria que vocês compartilhassem essas palavras lá no grupo de WhatsApp. Interagisse com a turma, tá certo? É importante que vocês que estão totalmente remoto possam fazer essas atividades, ok? E eu convido você também a abrir o seu módulo na capa de abertura. E aí vocês vão ver esse muro e as pessoas observando esse muro, tirando foto, conversando sobre esse muro. Mas aí você deve estar se questionando: o que tem a ver esse muro com o nosso conteúdo? Vamos saber? Pensando, vamos saber, vamos descobrir. Nós estamos na página 274, turma do módulo 4. E aí, vamos ler o texto para descobrir que muro é esse. Por que as pessoas estão observando, tirando foto e conversando ali, como se aquele muro fosse um ponto turístico? Vamos descobrir. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu de acordo com dois sistemas sociais e seus respectivos posicionamentos ideológicos: capitalismo e socialismo. O Muro de Berlim, olha só o muro aí, é o Muro de Berlim, construído na Alemanha, representou materialmente essa divisão e foi um dos principais símbolos da Guerra Fria. Nesse capítulo, vamos conhecer mais detalhes desse contexto histórico. Então, vamos começar a nossa viagem sobre esse conteúdo. Que construção está representada na fotografia? E agora sim, os totalmente remoto, vocês irão responder através de áudio lá no grupo de WhatsApp. No momento em que a aula estiver acontecendo, vocês vão estar lendo, fazendo as observações, tá certo? Sublinhando, circulando e posterior à exposição do conteúdo, já responde lá no grupo de WhatsApp essas três questões. Vamos para a segunda? Que motivos levaram à construção de um elemento como esse? Levante hipóteses com seus colegas. Vamos lá. Você já ouviu falar na Guerra Fria? O que sabe sobre esse conflito? Vamos conversar lá no nosso grupo de WhatsApp. E isso é muito importante. Cada um de vocês possam levantar essas hipóteses, possam conversar e interagir no grupo, tá certo, turma? Vamos lá. Vamos para o texto. Cada um de vocês, mais uma vez, se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. As disputas no pós-guerra. No final da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, autorizou ataques atômicos em duas cidades japonesas. Alguns estudiosos analisaram essa decisão e interpretaram a ação do presidente como uma demonstração de poder aos soviéticos. Ou seja, duas cidades são bombeadas com armas atômicas para mostrar o poderio que um país tinha. Quase absurdo, né? Naquela época, os Estados Unidos representavam uma importante potência capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, como futura parte do grupo vencedor da guerra, se estabeleceria como uma grande potência socialista. E aí nós vamos estudar como essas duas ideologias foram sendo construídas dentro desse período do pós-guerra. Vamos analisar melhor como funcionavam esses dois sistemas socioeconômicos. Capitalismo é um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, ferramentas, máquinas, fábricas e na busca do lucro para a acumulação do capital. Seus partidários defendem o livre mercado, isto é, a troca de bens e serviços por meio do dinheiro, a promoção do consumismo e a menor intervenção possível do governo na economia. Na época da Guerra Fria, o sistema capitalista era defendido principalmente pelos governos dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental. E o socialismo? O socialismo é um sistema socioeconômico baseado na posse coletiva dos meios de produção.
Nele, o trabalho não busca o lucro, mas a manutenção da coletividade. E aí você já vê a diferença entre capitalismo e socialismo bem no início, não é? A economia é regida pelo Estado, que estipula salários e aspectos da produção de bens e serviços. Durante a Guerra Fria, era defendido pela antiga União Soviética sob a direção do Partido Comunista Soviético. Para alguns teóricos, após algum tempo, o socialismo se transformaria em comunismo, sistema no qual os meios de produção são controlados por todos sem distinção. Vamos lá. Agora com os dois conceitos de capitalismo e socialismo, vimos também como esses conceitos eles foram sendo construídos e quais países representavam ou viviam sobre esses dois sistemas socioeconômicos. Início da Guerra Fria. A disputa pela hegemonia mundial passou a ser liderada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Isso gerou alguns embates ideológicos. Olha só, embates ideológicos. Não estava naquele momento havendo um embate de armas, de poder de armas, mas um poder muito maior, poder das ideologias, da forma como vamos dizer, como esses países construíam essas ideologias. Isso gerou alguns embates ideológicos, políticos e econômicos entre esses países. Tais embates constituíram o que chamamos de Guerra Fria. Esse nome foi dado porque não houve um conflito militar direto entre as duas potências, mas uma disputa não declarada pela liderança política mundial. Então, já convido você. Por que Guerra Fria? Por que recebeu esse nome Guerra Fria? A Segunda Guerra Mundial havia gerado muitos prejuízos para os países europeus, que tiveram seus territórios arrasados e suas economias bastante debilitadas. Assim, os europeus passaram a ter um papel secundário na ordem global que se instituiu naquela época. Após a Conferência de Potsdam, em 1945, o primeiro-ministro inglês, Winston, fez um alerta à comunidade internacional sobre os perigos de uma possível dominação soviética e um avanço do socialismo no... Vamos lá. Então, havia, sim, os embates ideológicos, não havia um conflito armado, mas um embate nas ideias, naquilo que, na mentalidade daqueles países, que cada um assumia uma posição. E já planejavam ideologicamente os seus embates para com aqueles outros que não defendiam as mesmas ideologias que eles. Sobre a influência das ideias de Churchill, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, definiu novas orientações em sua política governamental, visando frear o avanço socialista em outros países. Essa proposta ficou conhecida como Doutrina Truman. Entre suas estratégias políticas estavam auxílios aos países europeus para a manutenção do regime capitalista diante dos avanços soviéticos. Alguns estudiosos consideraram a oficialização da Doutrina Truman como um marco inicial da Guerra Fria, pois representou uma medida oficial que busca dar contenção do socialismo pelos Estados Unidos, alterando os destinos da nova ordem mundial estabelecida no pós-guerra. Um mundo polarizado. Vamos entender. Primeiramente, nós podemos ter acesso ao conceito de socialismo e capitalismo, quais países estavam tomando essas posições, quais eram os países capitalistas e quais eram os países socialistas. Vimos como vamos dizer assim, como é a palavra ou a expressão Guerra Fria, ela ganhou um conceito. E por que Guerra Fria? Vimos isso também. E a partir daí nós vamos ver que a Guerra Fria foi uma guerra de ideologia. Era um embate ideológico, não do poder de arma, mas de um poder de transformar as mentalidades das pessoas daqueles países. A doutrina Truman instituiu uma política de apoio aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, que foi reforçada em 1949 por um acordo que ficou conhecido como
a OTAN. O acordo reuniu países capitalistas, incluindo a Alemanha Ocidental, que pretendia se unir militar e economicamente para frear o avanço do socialismo. Em contrapartida, a União Soviética organizou o Pacto de Varsóvia, acordo que uniu países do leste europeu de inclinação socialista, como Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. A Guerra Fria foi marcada, portanto, pela polarização do mundo em duas frentes: aqueles que recebiam influência do bloco capitalista e os que eram influenciados pelo bloco socialista. Observe o mapa. E olha só o mapa, onde nós vamos ver as áreas de influência do capitalismo e as áreas de influência do socialismo. E aqui nós temos uma legenda e eu convido a você a observar essa legenda com muita atenção. É importante, meus amores, que vocês possam fazer uma leitura do mapa a partir dos dados que essa legenda oferece e você fazer a sua construção da sua opinião acerca desse assunto, do seu entendimento acerca desse assunto, a partir de análise, por exemplo, do mapa que nos é oferecido. É importante que você saiba ler as informações que estão nesse mapa, tá certo, meus queridos? Vamos lá. Nós temos duas perguntinhas a serem respondidas. O Brasil pertencia a qual área de influência na época da Guerra Fria? E olha só, você volta lá para o mapa, localiza o Brasil, vai lá para a legenda e você vai ter condições de responder sem nenhuma dificuldade. Que países do continente americano recebiam influência da União Soviética? E aí você vai novamente, volta para o mapa, você vai observar a legenda e você vai ter condições de responder também a segunda questão. De acordo com as áreas de influência, Estados Unidos e União Soviética decidiam os locais das suas bases militares, como funcionariam seus acordos econômicos e suas políticas de interferências internacionais. E aí, por aqui nós vamos parar a nossa aula de hoje. É importante que você faça uma segunda leitura e uma leitura posterior do conteúdo na íntegra para que você possa argumentar, comentar na próxima aula de História e, com certeza, responder a atividade que está sendo proposta lá no nosso roteiro. Turma, essa foi a nossa aula de História. Espero que vocês gostem da aula de História. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura. Espero também que vocês que estão totalmente remotos possam interagir, tá bom? Possa participar da aula. Isso é muito importante. E também realizar as atividades, não é? Então, meus queridos, beijos e até a próxima!